Olá, participantes do canal Humanidades e Psiquiatria, antigo canal Psiquiatria Multinível e Integral. Vou falar para vocês hoje sobre neurodiversidade e a pessoa autista. Vamos conversar um pouquinho, trazer para vocês essa noção que vem a ser a neurodiversidade e a relação, com a pessoa autista. Então, neurodiversidade foi um conceito cunhado pela socióloga australiana Judith Singer no final dos anos 90. Judith Singer, que apresenta um transtorno do espectro autista nível 1, antiga síndrome de Asperger, cunhou esse conceito. Segundo Judith Singer, neurodiversidade diz respeito a uma conexão neurológica atípica. Na verdade, é fruto da variabilidade natural do genoma humano que, em interação com fatores, em complexas interações com fatores ambientais, resulta numa variabilidade natural do funcionamento neuronal, do funcionamento cerebral. Então, resultando aí nessa diversidade de funcionamento do cérebro, de funcionamento das conexões neuronais, das redes neuronais, resultando então na diversidade neuronal, ou seja, na neurodiversidade. A partir do conceito de neurodiversidade surgem os movimentos da neurodiversidade, e a partir dos movimentos da neurodiversidade surge o paradigma da neurodiversidade. Então, o paradigma da neurodiversidade, ele concebe o autismo como uma diferença, como uma identidade, e não como uma doença, não como uma patologia. Os ativistas da neurodiversidade, eles são radicalmente contra o modelo médico, que eles chamam de modelo médico do déficit, da falta, que enfatiza excessivamente aquilo que falta na pessoa autista, as falhas, entre aspas, da pessoa autista, seus déficits e não suas potencialidades. Então, eles são radicalmente contra o que eles chamam de modelo médico do déficit, da tragédia, que considera a condição uma tragédia, não uma possibilidade da existência humana, contra a ideia de que o autismo seja uma doença, seja uma patologia, e defendem, ao contrário, que o autismo, na verdade, é uma diferença, é uma identidade, uma questão identitária. Os movimentos da neurodiversidade, eles surgem a partir dos movimentos inspirados nos movimentos da deficiência, os movimentos da deficiência protagonizados também pelas próprias pessoas com deficiência, assim como a neurodiversidade é protagonizada pelos próprios sujeitos autistas, pelas próprias pessoas autistas. Os movimentos da deficiência surgem nos anos 70 na Inglaterra e nos Estados Unidos, defendem também que a deficiência é uma questão de diferença identitária e não uma doença, também se opõem ao paradigma médico, ao modelo médico da deficiência. A partir dos movimentos da deficiência surge o modelo social da deficiência, chamado modelo social da deficiência, que deixa de conceber a deficiência segundo a visão médica, ou seja, deixa de localizar a deficiência no indivíduo, como localizar a deficiência na relação, não mais no indivíduo, mas na relação entre o indivíduo com uma lesão ou com uma limitação. No caso do autismo, no autismo primário, por exemplo, não há lesões, não existem lesões, nem mesmo marcadores biológicos. Então, entre uma pessoa com uma lesão ou com uma limitação, com uma determinada diferença, e uma sociedade excludente. Esse conceito de deficiência, do modelo social da deficiência, é que, na verdade, tem o Estatuto de Lei no Brasil, é o conceito que inspirou a definição de deficiência da Convenção de Nova York, que concebe a deficiência como resultado da interação entre impedimentos de natureza mental, intelectual, física ou sensorial e uma ou mais barreiras sociais. Essa interação impede a plena e efetiva participação da pessoa com deficiência na sociedade em igualdade de condições com os demais cidadãos. É o conceito da Convenção de Nova York, de 2006, que tem estatuto de lei no Brasil. A partir de 2009, esse conceito de deficiência passa a ter estatuto de lei na legislação brasileira. Então, a deficiência deixa de ser localizada no indivíduo, como o modelo médico faz, deixa de ser
resultante apenas da lesão, apenas de características individuais, e passa a ser localizada na relação entre o indivíduo com suas características e uma sociedade excludente, entre o indivíduo e as barreiras sociais. Então, voltando à neurodiversidade, os ativistas da neurodiversidade, eles seguem, né, o paradigma da neurodiversidade, ele vai ao encontro do paradigma social da deficiência, do modelo social da deficiência, nessa crítica ao modelo médico, né, ao modelo reducionista médico, como eles afirmam, que consideram apenas o indivíduo deslocado do seu contexto, desconsideram todas as influências das normas e valores sociais, de toda a cultura, de toda a sociedade que nos constituem, né? Todas essas influências que constituem nossas subjetividades. Então, os ativistas da neurodiversidade, ao questionarem o estatuto do autismo enquanto doença, trazem uma reflexão para todos nós, profissionais da saúde, médicos, psicólogos, né, profissionais da enfermagem, nós profissionais da saúde e acadêmicos, estudantes de medicina e de outras áreas da saúde, nos fazem pensar, né, justamente sobre o estatuto ontológico da doença. O que é doença? Sobre essa questão da epistemologia médica, né? Qual que é o conceito, afinal? Normalmente, na prática, os médicos, profissionais da saúde, em geral, trabalham com esses conceitos, lidam com esses conceitos, mas não param para pensar qual que é, o que eles significam, né? Qual que é a definição desses conceitos. Então, eles nos convocam, né, a fazermos essa reflexão, o que é doença, né? Na medicina moderna, a gente pode considerar em termos de disfunção, por exemplo, disfunção como o mau funcionamento de um órgão, de uma estrutura. No autismo primário, então, a gente vai pensar onde está a disfunção, né? A gente vai interrogar, né? Onde está a disfunção. Nós não temos marcadores biológicos, por exemplo, no autismo, que possibilitem o diagnóstico. O diagnóstico ele é puramente descritivo, baseado na observação do comportamento, das características da pessoa. Então, nós não temos esses marcadores biológicos que possibilitem o diagnóstico. Então, a gente não pode dizer onde está a disfunção e nem mesmo se há alguma disfunção. É uma hipótese, na verdade. Essa ideia de uma disfunção para a grande maioria dos transtornos mentais, mesmo na esquizofrenia, no transtorno bipolar e até mesmo na depressão, como a diminuição da serotonina na depressão, na verdade, são hipóteses não confirmadas no sentido de que elas não possibilitam o diagnóstico, não funcionam com marcadores biológicos que possibilitam o diagnóstico. Então, nós estamos no campo das hipóteses, né, e não de uma confirmação. Então, nesse sentido, os ativistas da neurodiversidade, no momento atual, pelo menos até o momento atual, mesmo do ponto de vista científico, técnico, científico, eles estão cobertos de razão, porque nós não temos como afirmar realmente que há uma disfunção neuronal, uma disfunção cerebral no autismo primário, por exemplo. Então, o que há é uma diferença neuronal, é uma diversidade neuronal, a neurodiversidade. No autismo secundário, em alguns casos, existem lesões. Na síndrome genética identifica, né, uma etiologia. O autismo secundário, que é a menor parte dos casos, entre 5% a 10% apenas dos casos de autismo. Então, no autismo secundário, por exemplo, ele pode ser secundário a uma malformação cerebral, como a genesia do corpo caloso, a complicações perinatais, como a hipóxia neonatal, por exemplo. Então, pode ser secundário a lesões cerebrais. Então, nesse caso, ainda assim, o conceito de doença ele é bastante questionável, mesmo nesses casos, porque doença pressupõe uma história natural, né, com início, meio e fim, que haja uma história natural. Então, nesse caso, trata-se de uma lesão, né, uma lesão cerebral, não de uma doença. Em alguns casos, uma doença, como infecções pré-natais, como rubéola, por exemplo, que pode levar tanto a deficiência intelectual quanto ao quadro do autismo secundário também, a rubéola na gravidez. Então, a gente define enquanto lesão, né, de um processo que teve uma história natural, a rubéola
na gravidez, por exemplo, com início, meio e fim, que resultou, e aí a resolução, né, foi a lesão cerebral. Então, tem essa diferenciação também no campo da epistemologia médica, no campo das definições conceituais entre lesão e entre doença. Então, na verdade, só para mostrar como que, né, essas novas colocações, essas novas proposições dos ativistas da neurodiversidade nos fazem questionar, nos convocam a refletirmos sobre as próprias definições, né, no campo médico, no campo da saúde, o que vem a ser doença, lesão, deficiência e mesmo diferença. Então, a fazermos essas diferenciações conceituais, né, a trabalharmos nesse sentido, desse refinamento conceitual. Voltando ao paradigma da neurodiversidade, os ativistas, eles são radicalmente contra também a ideia de cura do autismo, porque como eles defendem que o autismo não é uma doença, não é uma patologia, então eles defendem que não é algo a ser curado, não é algo que deva ser curado. São radicalmente contra, por exemplo, terapias, né, intervenções clínicas que visam normalizar a criança, padronizar a criança, a pessoa autista, no caso. Ou seja, eliminar características do autismo, como as estereotipias motoras, simplesmente porque incomodam, né, o padrão normativo vigente da sociedade, incomoda o senso comum. São radicalmente contra intervenções que buscam enquadrar os comportamentos da pessoa autista, as características da pessoa autista, às normas vigentes, né, as normas dominantes enquanto média, essas normas abstratas e fictícias enquanto média, né, enquadrar o comportamento da pessoa autista a um padrão normativo vigente. Então, eles são radicalmente contra as intervenções clínicas nesse sentido e contra a ideia de cura, porque eles falam que curar o autismo seria, né, como o autismo é uma questão identitária na visão dos ativistas, seria, né, retirar a própria identidade da pessoa. Isso aí eu vou abordar no final da apresentação essa questão da identidade, né, a relação entre identidade e pessoa, e a pessoa autista, né, o ser humano. Mas, por outro lado, os ativistas da neurodiversidade não são contra todos os tratamentos para o autismo, todas as intervenções. Muito pelo contrário, eles defendem intervenções clínicas, seja no campo da psicologia, da terapia ocupacional, as musicoterapias, as atividades físicas adaptadas, a própria fonoaudiologia, terapias que buscam promover o bem-estar, melhorar a qualidade de vida da pessoa autista, aliviar o sofrimento da pessoa autista quando presente. Defende, por exemplo, para além dos tratamentos, defende o que eles chamam de acomodação social. O que é isso? É uma ampla reformulação da sociedade, das normas e valores sociais, de modo a acolher toda a diversidade das pessoas, né, dos cidadãos que compõem a sociedade. Eles invertem a lógica de tentar adaptar, né, de se buscar adaptar o indivíduo à sociedade e, ao contrário, buscam adaptar a sociedade, transformar a sociedade para que ela possa se adaptar a todos os seus cidadãos, à diversidade dos seus cidadãos. Defendem, na acomodação social, uma ampla reformulação do sistema de saúde, do sistema no sentido de acolher as pessoas autistas, nas suas necessidades, nas suas particularidades, e principalmente uma ampla reformulação das leis, das políticas públicas, de uma maneira geral, que garantam, né, os direitos das pessoas autistas, e uma ampla reformulação do sistema educacional, da educação inclusiva, no sentido de acolher, de atender as particularidades dos alunos, das alunas autistas, por exemplo, oferecendo a tecnologias assistivas como a comunicação alternativa e aumentativa, principalmente para os alunos, as alunas autistas não verbais ou minimamente verbais. Comunicação alternativa, principalmente por meio de softwares de comunicação alternativa, que tem possibilitado as pessoas autistas não verbais se comunicarem pela escrita, pela manifestarem, né, sua subjetividade, expressarem seus sentimentos, seus desejos,
seus pensamentos, ou seja, expressarem sua vida subjetiva, sua vida íntima por meio da linguagem escrita, favorecendo aí o processo de alfabetização das crianças autistas, principalmente das crianças autistas não verbais. Além disso, os ativistas da neurodiversidade, assim como os ativistas da deficiência, eles são radicalmente contra o capacitismo. O que é o capacitismo? É o preconceito contra, né, as pessoas com deficiência, de uma maneira geral. Então, baseado nas capacidades da pessoa, né, o capacitismo, ele atribui valor ao ser humano pelas suas capacidades físicas ou mentais, por exemplo, que é o que a nossa sociedade, desde a modernidade, sociedade técnica industrial, desde a modernidade, ela faz, né, atribui valor ao ser humano, à pessoa, de acordo com as suas capacidades físicas ou mentais. Ela desatrela o valor do ser humano, da pessoa, e atrela ao rendimento da pessoa, né, à produtividade, ao quanto ela pode produzir para a sociedade, para o PIB, por exemplo, quanto ela pode contribuir para o PIB, né, atrela o valor da pessoa na sua performance, a sua produtividade. Então, isso acaba resultando em inúmeros preconceitos, né, contra pessoas que não se enquadram nessas exigências de produtividade, rendimento da sociedade, de uma maneira geral. Então, produz preconceitos, discriminações e exclusões, né, contra as pessoas que não atingem os critérios ali estabelecidos, né, pela sociedade relacionados a uma produtividade, a um rendimento. Então, o capacitismo acaba reforçando a própria visão médica, né, de doença, do autismo enquanto doença, enquanto patologia, da deficiência de uma maneira geral, enquanto doença, acaba reforçando muitos preconceitos, acaba reforçando o próprio capacitismo, né? Há diversas formas de capacitismo, talvez seja o preconceito mais comumente praticado, né, nas nossas sociedades, e o menos falado, certamente o menos difundido pelas mídias, o menos divulgado, né? Mas certamente uma das formas de preconceito mais praticadas, seja de uma forma explícita, como no bullying nas escolas, por exemplo, pode levar até mesmo a violência física contra as pessoas autistas, contra os alunos, as alunas com algum tipo de deficiência, mas em sua maior parte, as formas implícitas, né, do capacitismo, que é, por exemplo, quando, né, o senso comum, as pessoas do senso comum de uma maneira geral, que veem uma pessoa autista com o seu comportamento, com suas peculiaridades, né, com suas particularidades, manifestando, expressando algum comportamento como estereotipia motora das mãos, por exemplo, ou alguma vocalização considerada inadequada pelos padrões da sociedade de uma maneira geral, ou ver uma outra pessoa com deficiência, uma criança com síndrome de Down, por exemplo, ou com paralisia cerebral, e aí a pessoa do senso comum tem aquele pensamento, coitadinho, tadinho, né, tadinho da criança, dos pais, da família. Então essa ideia da piedade, né, esse sentimento de pena, obviamente, nada mais é que um preconceito, uma forma de preconceito, né, considerar o outro menos. Quando se pensa tadinho, né, coitadinho da outra pessoa, pela característica dela, pela característica constitutiva dela, se está considerando essa pessoa como menos, né, de menos valor, subhumana. Então se está praticando o preconceito, está praticando o capacitismo. Outras formas implícitas de capacitismo, por exemplo, aparecem nas várias falas, nos vários termos pejorativos utilizados. Especial, por exemplo, né, que já foi um termo, né, designado para as pessoas com deficiência de uma maneira geral. Hoje o termo deficiência é o termo aceito pelos próprios ativistas da deficiência, mas o termo especial não é mais utilizado hoje. Então a gente vê comumente, né, as pessoas, de uma maneira geral, empregarem ele é especial, ela é especial, ou excepcional, né, outros termos
que acabam assumindo uma conotação pejorativa, né? Então, são expressões aí que também trazem o capacitismo consigo, é o capacitismo estrutural da sociedade, que a pessoa, mesmo sem perceber, mesmo sem se dar conta, seja pelo pensamento dela, seja pelo modo de falar, né, de chamar uma pessoa autista, uma criança autista, de especial, ou utilizar um outro termo de portadora, né, de uma doença, e aí trazendo a visão médica dentro dela, internalizando, né, a própria visão médica, portadora, né, afetada por uma linguagem comumente empregada na própria medicina, né, no próprio campo da saúde, afetada pelo autismo, né, afetada pela surdez, por exemplo, no caso da deficiência auditiva. Então, são falas preconceituosas, são falas e discursos capacitistas, né, dentro desse capacitismo estrutural das nossas sociedades. Bom, então, para finalizar agora nessa apresentação, essa breve apresentação sobre a neurodiversidade e a pessoa autista, a neurodiversidade, sem dúvida nenhuma, é muito potente, né? Os ativistas da neurodiversidade, com o paradigma da neurodiversidade, elas é um paradigma que tem uma potência muito grande de produzir reflexão, de promover transformação social, de fazer com que nós repensemos sobre as práticas da nossa sociedade, as práticas vigentes, as práticas dominantes na nossa sociedade, que nós repensemos os valores dominantes na nossa sociedade, as concepções dominantes na nossa sociedade, mesmo no campo da saúde, no campo da medicina, inclusive, da psiquiatria. Então, é muito potente nesse sentido de promover reflexão, de possibilitar transformações dos nossos pensamentos, das nossas crenças, dos nossos sentimentos, das nossas ações, consequentemente. Então, muito potente no sentido de produzir e promover transformação social. Com relação à ideia de pessoa, só uma crítica aqui à questão da gente tomar o cuidado, né, para a gente não considerar, obviamente, nessa oposição que muitos ativistas da neurodiversidade fazem com relação aos neurodiversos, né, aos autistas neurodiversos, com relação aos neurotípicos do outro lado, né? Os neurotípicos seriam um funcionamento neuronal mais ou menos parecido, mais ou menos semelhante, segundo os ativistas da neurodiversidade, e as pessoas autistas, os neurodiversos, um funcionamento cerebral neuronal considerado divergente da média, né, de um padrão médio vigente. Então, funcionamento neurodivergente. Embora cientificamente, né, tecnicamente, a gente não saiba exatamente, tem várias pesquisas mostrando áreas ativadas em pessoas com autismo ou em pessoas neurotípicas sob determinadas ações, sob determinadas circunstâncias, né, diante de determinados sentimentos, mas, né, o que há de mais técnico, né, no campo da ciência, de comprovação, é que o nosso funcionamento cerebral neuronal ele é único, na verdade. Ele se correlaciona de certa forma à nossa própria singularidade, né, nossa própria unicidade, nossa forma única de estar no mundo, nosso modo único de existência. Não que a nossa singularidade, nossa subjetividade se reduza ao funcionamento neuronal. Claro que não. A gente tem que considerar todas as nossas relações, o contexto sociocultural histórico do qual nós fazemos parte, todos os nossos sentimentos, nossas emoções, nossos desejos. Isso é que nos constitui enquanto pessoas únicas, incomparáveis. Mas há uma correlação, na verdade, entre um funcionamento cerebral único, na verdade, o conceito de diferença neuronal seria até mesmo mais apropriado que diversidade, porque a diversidade dá a ideia justamente de grupos, né, identitários, enquanto diferença remete à ideia de unicidade, né, de singularidade. Então, diferença neuronal seria até mesmo uma nomenclatura até mesmo mais apropriada. Mas, então a gente deve tomar cuidado nessas comparações. É claro que a neurodiversidade traz, como eu disse, essa potência toda no sentido de produzir transformação na sociedade, produzir, né, novas formas de pensar, reflexões com relação
a garantia dos direitos, né, com relação às próprias reivindicações das pessoas autistas e garantia dos próprios direitos. Então tem essa força, essa potência social, essa potência no sentido de uma mobilização social, né, de transformar a sociedade, mas a gente não deve opor, né, sob um outro aspecto, né, sob um outro ponto de vista, não devemos opor meramente, né, autistas e neurotípicos, né, ou neurodiversos, que aí inclui pessoas com TDAH, com dislexia, com síndrome de Guillain-Barré, transtorno bipolar, neurodiversos de um lado e neurotípicos de outro. Na verdade, todos nós somos únicos, como eu disse, pessoas. Aí o conceito de pessoa, do personalismo de Emmanuel Mounier, né, que eu trago para a gente refletir, somos pessoas únicas, incomparáveis, como eu disse. Então, nenhuma pessoa autista é igual a outra, nenhuma pessoa autista é igual a uma pessoa neurotípica, mas nenhuma pessoa autista, obviamente, é igual a outra. Cada pessoa autista tem a sua história de vida, né? Tem a sua própria identidade, no sentido local onde nasceu, da família onde nasceu, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, dos seus desejos. Como eu disse, tem a sua própria trajetória de vida, né? Sua própria história de vida. Então, cada pessoa autista, obviamente, é diferente da outra. Cada pessoa neurotípica, obviamente, é diferente da outra. Então, todos somos, enquanto pessoas, enquanto seres humanos, somos únicos. Somos incomparáveis. E isso faz toda a diferença no modo, na clínica, por exemplo, quando nós lidamos com o paciente, lidamos com a pessoa que está à nossa frente, reconhecendo, afirmando a sua unicidade, afirmando o paciente na nossa frente como uma pessoa única, incomparável, irredutível, inclusive. Essa é a ideia que a noção de pessoa traz, irredutível a qualquer identidade. A pessoa, na verdade, está para além, transcende mesmo a qualquer identidade, mesmo a identidade autista. A pessoa é, inclusive, irredutível à própria identidade autista. Para muito além de ser autista, ela é uma pessoa do sexo masculino ou do sexo feminino, do gênero, e aí a gente considera toda a diversidade do gênero, né, do gênero masculino, gênero feminino, outras possibilidades de gênero. Ela é uma pessoa, como eu disse, que nasceu em Minas Gerais, que nasceu na Bahia, que nasceu em São Paulo, que nasceu nos Estados Unidos, que nasceu na África. É uma pessoa que tem seu pai, que tem sua mãe, que tem sua família, que tem sua própria história de vida, que gosta de tocar violão ou não, que gosta de um determinado alimento e não gosta de outro alimento, que gosta de ir à praia ou que não gosta, que gosta de fazer um determinado esporte ou que não gosta. Então, cada pessoa é única. Então, a pessoa está para muito além de qualquer identidade que ela possa ter. É claro que a identidade autista trazida pelos ativistas da neurodiversidade, pelo paradigma da neurodiversidade, é uma identidade afirmativa. Há uma positivação, obviamente, nessa identidade, quando se considera a partir da perspectiva da diferença, da diversidade. Então, é uma identidade afirmativa, uma positivação. Isso favorece, obviamente, isso vai contra o capacitismo, contra o preconceito, e favorece, né, que a gente possa engendrar na prática o processo de humanização, né, de reconhecimento da pessoa, reconhecendo sua identidade autista, sua identidade enquanto autista, enquanto neurodiversa, mas, para além disso, uma pessoa irredutível a qualquer identidade e para muito além do próprio autismo. Então, quando a gente reconhece o outro, a gente afirma, como Martin Buber diz, quando a gente confirma o outro, né, a gente afirma o outro no seu modo único de existência, a gente aceita e reconhece o outro, valoriza o outro na sua forma única de ser, como irrepetível, né, única, incomparável e irrepetível, jamais haverá outra pessoa igual. Então, quando a gente afirma o outro nesse sentido, a gente engendra processo de humanização. Ao contrário, quando a gente reduz o outro, aí sim, reduz a pessoa autista, por exemplo, a identidade diagnóstica, a uma identidade médica diagnóstica, a um
trazendo a visão do modelo médico, né? Reduz a pessoa a uma identidade diagnóstica, como acaba acontecendo com praticamente todos os transtornos mentais, quase todos os transtornos mentais, a pessoa reduzida à identidade diagnóstica, a uma patologia, uma doença, a gente acaba engendrando, obviamente, processo de desumanização, de despersonalização, processo que desumaniza o outro, né, que considera o outro como de menor valor, né, como menos humano, despersonaliza o outro, como uma pessoa de menos valor. E ao contrário, como eu disse com relação ao capacitismo, e isso reforça o capacitismo, obviamente, né, são processos de desumanização e capacitismo, né, são duas faces da mesma moeda, e ao contrário do que eu disse com relação ao capacitismo, da gente valorizar a pessoa, do valor atrelado ao ser humano de acordo com as suas capacidades físicas ou mentais, de acordo com o seu rendimento, com a sua produtividade, ao contrário, a gente deve considerar o valor do ser humano como intrínseco ao ser. O valor jamais pode ser desatrelado da pessoa, desatrelado do ser humano. O valor e a dignidade humana são intrínsecos ao ser, são intrínsecos à pessoa. Jamais podem ser desatrelados, porque quando assim nós fazemos, nós praticamos, nós anulamos, né, a alteridade, nós anulamos a diferença radical do outro, submetemos o outro às lógicas dominantes, às normas dominantes, e engendramos violências simbólicas e físicas e processos de desumanização. Então, o valor do ser humano, o valor intrínseco à pessoa, deve ser inalienável, uma condição inalienável da pessoa, inerente, própria da pessoa humana, do ser humano. Então é isso que eu queria trazer um pouco, né, fazer essa relação entre o paradigma da neurodiversidade, o conceito de neurodiversidade, né, todas as proposições trazidas pelos ativistas da neurodiversidade com a noção de pessoa autista e de pessoa, simplesmente pessoa. Então, irredutíveis, né, a quaisquer representações, a quaisquer tentativas, né, de descrição, de explicação racional, de explicação conceitual, ser humano, pessoa, irredutíveis, então, a qualquer forma de explicação. Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Muito obrigado. E aí